Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá, meu nome é Elton Lin e você está aqui no Papo Entre Irmãos, mais um podcast aqui do Teologicamente. Neste primeiro episódio, o tema é o perdão segundo Jesus. E para participar com a gente, eu convidei o irmão Fernando Santos, de São Paulo, a irmã Maria José, de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e os casais Wilson Carneiro e Zenilda, de São Paulo, e Emerson Melo e Juliana Melo, de Houston, Estados Unidos. Então, bora para o nosso papo de hoje. Gostaria de pedir para o nosso irmão Fernando Santos já compartilhar aí um texto sobre o nosso tema, perdão segundo Jesus, e depois cada irmão também compartilhe um texto da palavra, para a gente poder iniciar o nosso papo. Mateus 6, versículo 14 e 15. Diz assim na minha versão: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Eu separei aqui Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Em Efésios 1:7, ele diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Aleluia. Essa graça maravilhosa, que nos Amém. perdoa todo dia, né? Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos lá, amados. Eu tenho está em Efésios 4:32. Legal. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Bom, eu vou também compartilhar um que é aquele que está em Lucas 23, 33, 34, tá bom? Está escrito assim. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus, no 34 diz, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Então, agora, queria convidar aí os irmãos aí, para a gente estar orando, né? Irmão Emerson, podia fazer uma oração para a gente começar esse tempo aí? Em nome do Senhor Jesus? Sim, claro. Oremos então. Senhor, nós nos reunimos mais uma vez, Senhor, pela internet, pelo poder da comunicação, da atualização da tecnologia que o Senhor nos deu o privilégio de viver nessa época. Mas isso, Pai, nós queremos usar para compartilhar a Tua palavra, para instruir-vos e aconselhar-vos uns aos outros em toda a sabedoria que é a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender quão profundo é o Teu perdão, quão grande é o Teu perdão. Pai, eu te peço agora, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a tirar o conhecimento da Tua palavra, tirar o entendimento da Tua palavra, Pai. Meu Deus, usa o Elton ali, Pai, em nome de Jesus, como administrador desse grupo. Usa, Senhor, o Wilson, usa, Senhor, todos os irmãos que forem entrando, Pai, para compartilhar e também para conhecer e também para entender, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado, que Teu Espírito Santo seja exaltado e tenha 100% do lugar, ó Pai, para falar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, já te pedindo perdão conforme o tema. Em nome de Jesus, seja conosco e nos ensine mais uma vez. Amém, amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então hoje é nosso intuito aqui a gente, diante da palavra de Deus, conversarmos sobre esse tema que é o perdão segundo Jesus, né?
Temos irmãos aí de outros países, temos irmãos mais próximos, mas o que nos une é esse amor e essa revelação de Jesus Cristo em nossa vida. Então vou começar aí com o nosso irmão Fernando, que foi o primeiro aí, irmão. Discorre um pouco sobre esse texto aí, que você consegue enxergar nessa passagem aí, quando a gente falando sobre o perdão segundo Jesus, né? É uma palavra de Jesus aí, que está no Sermão do Monte, né? Então, queridos, o perdão é algo do caráter de Deus, né? Que está ligado à restauração da história da humanidade. Começa-se entendendo que sem perdão, né, nós não teríamos como pagar a nossa dívida. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, né? Conforme o Elton disse, hein? Perdão é uma coisa de Deus, mas emanada, enraizada ou realizada na pessoa de Jesus Cristo. Perdão é um recomeço sem nenhuma culpa, sem dívida para ser pago. E no relacionamento entre irmãos, quando a gente perdoa o irmão, é nesse contexto, sabe? Livrando, tirando a carga da dívida, ao ponto de ele ir para o céu sem peso nenhum. Tirando o fardo das suas costas, senão você vai carregar a dificuldade do irmão com você, se você não pagar esse perdão. Se vocês forem lá para Mateus 18, né, vocês vão entender melhor sobre a parábola daquele servo que não perdoou, né, o credor incompassivo. O rei perdoou ele de tudo, toda a dívida dele, uma dívida impagável, e uma questão muito simples da dívida do seu irmão com relação a ele não perdoou. Amém, queridos? Amém, amém, queridos, amém, amém, irmão Fernando. Então, em cima disso que o irmão Fernando falou, ele estava falando, eu estava pensando aqui em algo, né? Cristão verdadeiro pode não perdoar, por exemplo? Ele vai ser tentado, Elton. Eu acredito que ele vai ser tentado a falar, como eu já ouvi uma vez, não, Deus perdoa, mas eu não sou Deus. Entendi, olha. Então, porque viver a vida cristã tem que dizer não para muita coisa, para tudo que a gente sabe, né? Para andar de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Mas quando chega a prova, quando chega o momento, aquele desafio, alguém que pisou no pé, alguém que fez alguma coisa errada, e é sempre alguém mais próximo, e é sempre alguém mais específico, alguém que está compartilhando a mesma fé que você, né? Então, é o momento que nós podemos exercitar o que nós aprendemos no decorrer da vida. Aí nós falhamos, né? Nós agimos como se não conhecêssemos a palavra. Aí eu fico pensando, puxa, como o servo lá que o rapaz o irmão acabou de citar de João, Mateus 18, né? Do servo incompassivo lá, enfim. Ele recebeu um perdão tremendo, mas receber é uma delícia. Dar é uma outra situação, uma outra história. Mas é isso que nós temos que exercitar diariamente. Sim. Perdão. Então vamos para esse texto aí de Mateus 18, porque ele está batendo na nossa porta aí. Vamos lá, Mateus 18. Vamos lá, verso 21. Verso 21 em diante. Posso ler aqui? Vou ler o texto. Manda ver. Vamos lá. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes. Perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Que texto, né? Parábola maravilhosa que o Senhor Jesus, ensinando ali Pedro, né? Depois a gente pode ver o contexto, mas é muita coisa aqui. Antes aqui tem algumas questões que estavam acontecendo entre os discípulos e tal. Todo mundo sabe, irmão, que a gente, principalmente que anda com Jesus, que o perdão é, como o irmão falou, é um presente de Deus, é uma prerrogativa que o cristão ele deve caminhar em perdão, né? A minha avó dizia uma coisinha, minha avó falava assim: o cara tá buscando uma brechinha na palavra para não perdoar. Já ouviram isso? Minha avó falava assim: tá buscando uma brechinha para não perdoar. Foi o que Pedro fez aqui. Será que tem um número X, né? Que eu, de repente, quando chegar naquele, eu posso não perdoar, né? É meio que isso que Pedro está falando aqui com eles, com Jesus aqui. Ele chega lá: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Depois, na 8ª, eu posso falar: pô, meu, aí você já está, né? Aí o Jesus respondeu: não digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, meu irmão, eu não faço nem a conta, porque para mim é muito claro que a questão é: solta esse refém, né? Solta esse refém. Porque a gente, não sei o que os irmãos pensam, mas eu penso que quando você retém esse perdão, muitos de nós acabamos querendo ter, vamos dizer assim, algo para segurar aquela pessoa, para aprisionar aquela pessoa. É como se, de alguma forma, eu não perdoando aquela pessoa vai continuar com essa dívida comigo. Entende? E ela continuando essa dívida comigo, eu vou mantê-la presa. Mas na verdade, quem fica preso sou eu que não perdoo, né? Se você for ver, quem fica preso, pelo menos eu entendo assim, né? E aqui a gente está vendo Pedro dar esse migué, quantas vezes, né? 7, na 8ª já está, né? Aí Jesus fala: não, 70 vezes 7, meu amigo. E eu entendo nessa parábola aqui uma coisa que já foi dita aqui nesta noite, que é um texto que fala assim: assim como vocês foram perdoados em Cristo, perdoem. Perdoar assim como você foi perdoado. E aí eu quero lançar uma outra questão aqui para a gente conversar mais. Será que alguém que não tem essa plena consciência em fé
desse perdão que recebeu em Cristo, ele vai ter dificuldade em perdoar? A pessoa, quando ela não está experimentando essa nova vida em Cristo, sabendo do quanto o Senhor nos perdoou, o valor, né, desse perdão, ela vai ter dificuldade, sim. Porque até quem é nascido de novo, no início dessa caminhada com Cristo, tem dificuldade, quanto mais aquele que ainda não teve clareza, que não está experimentando essa nova vida. Pode vir a ter, sim, com a ajuda de outros irmãos, com a ajuda de outras pessoas que já têm uma maturidade, né, de maturidade na fé, de estar experimentando esse perdão de Cristo, esta vida. Aí sim, tem que entrar essa pessoa para ajudar, para encorajar, como o nosso irmão Emerson comentou. Porque no dia a dia, na nossa vida, nós vemos quanto realmente é difícil colocar isso em prática na mesma hora. Isso acontece constantemente com todos nós. Só que nós temos a ajuda do amado Espírito Santo, que vem falando conosco e vai nos orientando. O que nós devemos fazer como nascidos de Deus, nós como filhos amados do Senhor, não podemos mais ter esse rancor, essa dureza, essa dificuldade de perdoar. Mas aquele que ainda não teve essa clareza, que não está experimentando essa vida, ele não consegue. Ele fica preso a esse sentimento, e esse sentimento vai dominando, vai tirando todas as forças da pessoa, a ponto da pessoa ficar totalmente escrava a esse sentimento. Sentimento de rancor, sentimento de tristeza, de revolta, de falta de perdão. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos à situação que muitas pessoas estão enfrentando e procurar ajudá-los, mostrando a luz da palavra, que a vontade de Deus para nós é perdoar. Amém. Alguém mais, gente? Vamos lá? Aqui é a Juliana. Oi, querida. A gente só vai conseguir entender o que a irmã Zenilda falou quando a gente tem a capacidade de entender o quanto a gente deve. A primeira consciência, Ju, é de o quanto eu fui perdoado. Quanto Sim. eu preciso enxergar o quanto eu fui perdoado. É isso? Sim, porque baseado nesse texto, dessa parábola, o primeiro devedor ali, que foi lá diante do Senhor, ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos calculados é uma conta impagável, né? Sim. Se a gente fosse calcular hoje, eu estava pesquisando sobre 10 mil talentos, daria mais ou menos 3 bilhões. E ainda ele chega diante do Senhor e fala assim, eu vou pagar. Ele sabe que ele não ia pagar, ele não tinha condições de pagar. Então ele não tinha essa consciência de o quanto ele devia. Por isso que ele não conseguiu perdoar aquele que devia pouco. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência de o quanto a gente deve, a gente não consegue perdoar. Boa, boa. Vamos lá, mas a Juliana usou um termo aí, eu queria que a gente trabalhasse um pouco mais sobre isso. Eu entendi o que a Juliana falou. A Juliana falou que ninguém vai perdoar conscientemente, segundo o entendimento que ela tem, se não entender o quanto foi perdoado por Deus. Uhum. É isso que ela quis dizer, não é isso, Ju? Sim. Só que você usou um termo que muitas vezes as pessoas que não têm essa consciência vão utilizar para falar a minha dívida é muito grande ainda. E nós sabemos que em Cristo o preço foi pago, totalmente pago. Essa consciência que você falou eu também compreendo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, tem dívida ainda para a gente pagar? Por exemplo, nesse caso do perdão, alguém quer comentar? E tem alguma dívida ainda para a gente pagar, gente? Vamos lá. Não tem dívida para a gente pagar, não. Ele já pagou todas as dívidas ali para nós, lá naquela cruz. Então o que a Juliana está falando é essa consciência de quem a gente é, né? Isso. E que a gente precisa desse perdão, senão a gente não estava nem aqui. É isso? Eu vejo que em nós, em primeiro lugar, eu vejo que em nós não há nem condições nenhuma de perdoar. Essa é a realidade. Mas quem nos dá essa condições de perdoar hoje é Cristo, é o Espírito Santo em nós que nos leva, nos capacita a perdoar. Eu sei pela experiência nossa também, que já passamos por várias dificuldades de pessoas
da própria família, nos ofendendo de uma maneira que a gente ficou tão ruim, que se a gente não conhecesse o perdão de Deus, né, que ele nos perdoou lá na cruz, em Cristo, a gente não ia conseguir realmente liberar também o perdão para essas pessoas que nos ofenderam. Então, as pessoas que não têm isso, ela vai guardar isso no coração, não tem como. Eu ouvi um irmão falando de uma história, uma vez, que ele foi um pastor, que ele foi fazer uma visita para uma mulher que tinha câncer. E essa mulher, ela fazia muito tempo que estava ali com aquele câncer. Só que o problema do câncer dela era justamente o problema que ela não perdoava. A mágoa dentro do seu coração. Então o pastor foi ali para ministrar a palavra para ela, e graças a Deus, com toda dificuldade, ela ouviu e liberou perdão no seu coração, porque ouviu aquela ministração do pastor da palavra de Deus para com ela. Então, foi esclarecido. Dali por diante, ela foi curada do câncer, porque o problema do câncer dela era justamente a falta de perdão. Vocês veem. Então, bem interessante. Inclusive, eu até no domingo mesmo, o pastor Kenny Rogers, da Igreja Americana, que ele fez esse comentário sobre o perdão, né? O perdão, ele disse que se eu não perdoo, a pessoa que eu não perdoei, ela não vai sentir nada, não vai acontecer nada com ela vai seguir a vida normal. Mas o perdão pode me trazer um câncer, pode me trazer problemas de saúde, vários problemas de saúde. Eu não estudei ainda para afirmar assim categoricamente pela medicina se isso é verdade ou não, mas que traz uma angústia e essa angústia não passa e a gente acaba fazendo tudo errado por falta de perdão, isso é verdade. Aí eu queria só voltar no que o Wilson falou, porque o Wilson falou, eu conheço essa história que o Wilson contou, esse testemunho, esse pastor que foi, e essa pessoa estava essa pessoa estava com câncer terminal, irmão. O pastor foi lá, tipo, só pra... a família falou, vai lá e conversa com ela. Era uma médica, pra você ter uma ideia, essa mulher. E ela estava com câncer terminal. E aí esse pastor foi lá e o Senhor usou ele para falar para ela, conversar com ela, tal, e vamos orar, né? E aí ela começou a contar, abriu o coração, falou que o problema, eu lembro até qual era o problema era que ela não perdoava o marido dela que tinha atraído. Então isso com o tempo gerou essa enfermidade. Ela chegou para esse pastor e falou assim, sabe o que acontece? Porque ele foi orar e falou, então vamos perdoar o seu marido, né? Vamos orar pedindo perdão. Ela falou, na hora de orar, ela começou a falar, eu não consigo. E aí ele parou a oração ali e começou a conversar com ela. E aí ela falou, sabe o que é, pastor? É que o que aconteceu comigo e com o meu marido, sabe 2 folhas de sulfite? Vamos dizer que a gente colou essas 2 folhas com super bonder. Então nós somos um. E essa traição, essa condição que aconteceu entre eu e meu marido, é como se 2 folhas coladas com super bonder fossem arrancadas. E aí o que acontece quando você faz isso? Há pedaços do meu marido que ficaram em mim e há pedaços meus que ficaram nele. Não consigo viver com isso, entende? Então ela tinha essa dificuldade e acabou que, pelo Espírito Santo, ela acabou abrindo essa condição, essa situação ali. E aí o que o Wilson falou tem muito sentido, porque é justamente o que a palavra de Deus diz. E foi o que esse pastor falou para essa mulher. E eu vou lançar essa pergunta para vocês, antes de contar o final dessa história. Aonde está a fonte do perdão que você tem para perdoar? O perdão é seu? O perdão que você perdoa alguém é seu? Ele veio de você? Não. Alguém aí acredita que veio, quer ter uma... Eu acredito que não vem de mim. Eu acredito que o perdão também não vem da gente. O perdão não vem. Então, levante a mão aí se você acredita que o perdão vem de Deus. Levanta a mão só para saber se está todo mundo aí com o mesmo entendimento. O perdão vem de Deus. Se eu pudesse qualificar, acho que um perdão de um erro
diário, uma coisa simples, tal. Ah, tudo bem, isso eu consigo fazer. Mas tem coisas que vêm da nossa mente, principalmente da indiferença. Da indiferença, ou seja, quando se machuca alguém, mesmo sem palavras, sem falar. E, ou seja, quando o irmão prevarica, ou seja, não faz aquilo que ele deveria fazer, né? No Brasil até um crime, né? Essa pessoa não tem a lei aí de prevaricação, né? Se alguém não socorrer a pessoa na rua, sofrer acidente, enfim, é um crime e pode ser preso por isso. Enfim. Então, mas falando de prevaricação sobre os crentes, perdão é no geral. Claro que o perdão vem de Deus, mas tem coisa que você não precisa nem orar para perdoar, né? A pessoa cometeu um erro lá e disse assim, não, tranquilo, abraça a pessoa, vamos seguir em frente. Mas você acredita que esse perdão veio de você, Emerson? Esse perdão veio de Deus, mas na verdade já estava em mim. Eu não precisei buscá-lo, eu não precisei ir lá orar, Senhor, me ajuda, eu não consigo, e tal, né? Ou seja, você falando esse testemunho, faz 2 anos que eu fui com o pastor Elídio orar para uma senhora aqui, eu não entendi, porque ela falava inglês muito rápido, enfim, tudo mais, enfim, 2 semanas depois ela morreu. Ela não deu certo. A gente foi lá, orou, que a gente abençoou a família e tudo mais, tal, aqui perto da gente, num bairro aqui. E faleceu. Né? Mas aí a família, a gente conseguiu lançar uma semente na família, mas eles não abriam na realidade o que estava acontecendo. A caixa preta, né? Eles não abriu a caixa preta. Não abria de jeito nenhum, não sei, a gente tentou conversar, mas não abriram, né? Então, esse é um grande desafio para os ministros. Essa história que o Wilson contou, poxa, o ministro, ele foi ousado e Deus o ajudou, o Espírito Santo o ajudou para que a pessoa abrisse essa caixa preta. Não, e aí o que acontece, Emerson? Só continuando, você tá falando isso aí como é que foi a história? A mulher falou assim, eu não consigo perdoar. Uhum. E aí o pastor falou assim, e quem disse que você consegue? Por isso que a gente precisa, e eu entendo isso muito no meu coração, nós precisamos ficar exclusivamente com a palavra de Deus. Uau, essa foi forte, hein? Por quê? Desde os Salmos, os irmãos conhecem esse texto aqui, está escrito assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa. Outra coisa, Jesus na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes. Perdão é prerrogativa divina. Esse perdãozinho, desculpa a palavra, irmão, mas assim, não é perdãozinho, mas esse perdão que você ofereceu a essa pessoa com rapidez, vamos dizer assim, esse perdão também não é seu, porque perdão é prerrogativa divina. Então quer dizer que esse perdão veio de Cristo em você. Porque senão você não perdoava. Você ia querer manter o negócio como refém. Agora, enquanto nós crescermos nessa fé de quem é a fonte verdadeira do perdão, aí vai ser como Jesus falou aqui na parábola, como Paulo diz lá em Efésios, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. E aí a gente quer fazer força para perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Mas o que ele está falando é que é o perdão de Cristo que nos habilita a perdoar. Por isso que a gente estava conversando sobre a consciência do perdão. Quanto mais essa consciência que a Juliana também falou, de quanto a gente se enxerga, o quanto a gente foi perdoado. Porque assim, às vezes a gente olha assim e fala, mas aquele irmão ali não fez a coisa certa. Mas você faz? Eu faço. Se Deus fosse me perdoar por causa da coisa certa que eu fiz, Ele me perdoaria? Jamais. Então, quando a gente entra nessa dimensão, vamos dizer assim, da consciência do perdão em Cristo, nós fomos perdoados do imperdoável. Então, quando isso é uma semente no nosso coração, quando nós somos convertidos, nascidos de novo, mas na jornada, esse é um tratamento que eu passo, você passa. Esse crescendo na fé, você vai crescendo nesse perdão. E até as condições que vão acontecer na nossa vida são justamente para a gente até parar um pouquinho,
Ah, isso aqui não dá para perdoar, não. Ah, não dá? Vamos crescer um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Porque às vezes, Hermes, a gente tem aquela ideia de que a gente tem que pedir perdão a Deus para que a gente possa perdoar, né? E Jesus falou assim, na oração que o irmão citou aqui, o irmão Fernando citou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Aí você fala, então eu tenho uma dívida, eu tenho que perdoar, senão Deus não vai me perdoar. Não, é justamente o contrário. É porque eu fui perdoado em Cristo que eu perdoo. A fonte do perdão é Ele. Quanto mais a gente cresce nessa consciência do quanto nós fomos perdoados, e esse perdão está totalmente, vamos dizer assim, focado naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, sem a revelação desse perdão que brota da cruz, nós não conseguimos nem dar o primeiro passo em direção ao próximo. Não conseguimos, porque acontece o que a Juliana falou. Nós não enxergamos o quanto fomos perdoados. E aí nós começamos essa jornada. Então nós enxergamos um pouquinho, e aí perdoamos. Mas na verdade nós perdoamos porque Cristo está em nós. E é esse perdão de Cristo que se manifesta. Então, voltando lá para finalizar a história do pastor lá, do testemunho. Ele chegou e quem disse que a senhora consegue? Aí ela começou a chorar. Falou, de fato eu não consigo. Aí ele falou, então vamos orar assim. A senhora vai perdoar, vamos perdoar o seu marido, eu vou estar junto com a senhora aqui em oração, vamos perdoar o seu marido com o perdão que Jesus te deu na cruz. Vamos lá? Vamos orar? Aí começou a orar. E aí diz que ele começou a oração ali, né? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar. Ela falando, né? Eu quero te apresentar o fulano de tal, que era o marido dela, tal. Com o perdão de Jesus, eu perdoo, eu libero essa pessoa. Aí diz que ela soltou, ele conta até que a mulher até soltou uns palavrão lá na hora, sabe, irmão? Na hora, ele conta, né, Wilson? Ele conta aí. A mulher até se soltou mesmo, assim, porque foi uma libertação para ela. Primeiro ela teve uma dificuldade de falar, né? Depois ela soltou, aí foi. Aí ela soltou. Então vamos lá, minha irmã. Com o perdão de Jesus. Ela falou, com o perdão de Jesus, eu perdoo. E antes disso, ele pregou o evangelho para ela. Então ela teve a possibilidade naquele momento, porque se ela partisse, ela teria ouvido o evangelho. Mas ela tinha acabado de ouvir a mensagem, ele falou, então agora vamos orar. Mas agora nós vamos apresentar o seu marido diante do Senhor para que a senhora perdoe ele com o perdão de Jesus. Porque é ele quem perdoa. Jesus falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente não sabe, irmão. Então a gente precisa, irmão, ganhar essa consciência. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas aí é fácil, né? Não, é o mais difícil. Que o mais fácil é eu falar, aquele dia eu te perdoei, Wilson. Sabe aquele dia lá, aquele dia que eu orei, eu te perdoei. Então você tem que me perdoar. Isso aqui já é barganha, isso aqui já é troca, isso aqui já é religião de novo. Agora, quando eu recebo entendo esse perdão 100% da graça de Deus, que perdoou o imperdoável. E em fé o Senhor vai trabalhando comigo e com você nisso. Ele vai nos dando a possibilidade de amar essas pessoas. Amar não pelo que elas fazem. Amar como ele nos amou. Porque o irmão colocou aqui eu vou até colocar de novo aqui, né, ó. Aí ele falou lá, Mateus 5,24, senão uma reconciliação com os nossos irmãos torna-se impossível cumprir o primeiro mandamento. Mas quem disse que você tem que cumprir o primeiro mandamento? Jesus falou que o mandamento agora é outro, é novo. Novo mandamento vos dou. E é pior do que o antigo. Porque aqui ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Jesus falou que o novo mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos fazer isso? Aí. Nós não vamos. Se Cristo não for a nossa vida, se nós não nos rendermos a Ele e dissermos, Senhor, tem misericórdia de mim,
Manifesta esse verdadeiro perdão que é pela fé. Pela fé não é um negócio distante não, irmão. É quando eu recebo a palavra, eu acolho essa palavra. E eu me enxergo quanto eu fui perdoado e quanto você foi perdoado. Então, isso vai trabalhando em nós. Essa palavra vai trabalhando e vai crescendo em nós esse perdão. Essa capacidade de perdoar. Quem está olhando para mim e para você está achando que eu e você que estamos perdoando. Mas a gente sabe que a fonte daquele perdão não veio de mim, porque eu não perdoaria essa pessoa. É verdade. Se houve esse perdão, é porque Deus manifestou a sua vida, o seu perdão, através de mim naquele momento. E me convenceu, né? Porque muitas vezes é o que acontece, a gente está falando da dificuldade de perdoar, né? Da dificuldade da gente perdoar, né? Isso existe mesmo, como a irmã Zenilda estava contando. Existem momentos, mas por quê? Porque nós tiramos os olhos daquele que é a fonte de todas as coisas, que é o Cristo crucificado e ressurreto. Na cruz ele nos justificou, nos perdoou plenamente. Na ressurreição ele nos deu a sua vida, que tem esse perdão. Perdão, no Antigo Testamento era só lei mesmo, porque ninguém se perdoava, os caras se tacavam a pedra um no outro. E o salmista já dizia, é ele quem perdoa todas. E aí Jesus fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E depois lá na frente é o que os irmãos estavam citando aqui. Perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. E aí o pastor terminou aquela conversa com aquela irmã ali, oraram. A irmã disse, pastor, saiu uma jamanta das minhas costas. Depois da oração. Saiu uma jamanta das minhas costas. E aí ele foi embora, né? E acabou, foi ali fazer uma visita, nem conhecia tanto a fundo a irmã ali. E acabou, daqui a pouco disse que passou muito tempo, ele pensou que a senhora até tinha falecido, porque dada aquela situação que ela estava, clinicamente, ela sendo médica, né? Diz que encontrou, ô pastor, você tá sabendo, a irmã lá tá atendendo no consultório dela, tal. Aí ele falou, é mesmo, é. A irmã foi curada. Aquela oração de contar com a fonte de todo o perdão curou esta irmã. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados não para sermos perdoados, para sermos curados. Ela retendo aquele perdão, ela disse ali, eu não consigo perdoar o meu marido. Ela confessou. E aí ele falou, então, beleza, você não consegue? Vou te apresentar aquele que faz você perdoar, que faz com que você consiga. Aleluia, é Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje também. Para falar desse maravilhoso, que é o quê? Esse perdão segundo Jesus. O Elton, sabe que o maior problema nosso é que nós queremos fazer e pensamos que conseguimos fazer. Esse é o maior problema nosso. E que nós não vamos conseguir em nós mesmos, não. É só Cristo em nós mesmos. E isso é um milagre, né? Isso é um milagre diário, né? As pessoas muitas vezes vão para as igrejas, eu preciso de um milagre, e tudo bem, você precisa de um milagre, irmão. Eu creio que Deus opera milagres hoje, até hoje. Eu creio. Nesse milagre que você precisa, eu também creio que ele opera. Mas tem gente que tá precisando, eu tô precisando do milagre. O maior milagre é esse, é a gente perdoar, irmão. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Faz aí, Wilson. Perdoar é esquecer? Essa é boa. E aí, gente? Perdoar e esquecer, irmãos? Não. A minha opinião... E aí, Juliana? Não. Diz aí, pode dizer, Juliana. Pastor Não é? Fernando. Hã? Pastor Fernando. Falou. Pastor Fernando, perdoar e esquecer, Pastor Fernando. Não é esquecer, não. Pelo contrário, a gente lembra-se de todos os detalhes. A diferença é que há no coração o rancor, né, a cobrança, a autojustiça. Se a gente tem o entendimento, né, do real perdão, né, e isso é pela fé, não é por obras, não é por capacidade humana, que nem já foi dito aí, mas é por fé, né?
Fé naquilo que a gente não vê, mas se espera. É como o mandamento de Jesus. Ser amado ao ponto de não houver barreira entre eu e meu irmão. Porque eu e meu irmão não somos diferentes num contexto, né? Porque nós somos célula do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Como é que no corpo de Cristo pode haver, sabe, essas disfunções, essas disparidades, né, na vida dos irmãos se relacionando? Não há crescimento. Eu estava lembrando agora sobre o perdão aí, tem um pregador, não sei se, talvez vocês não tenham ouvido falar, o nome é de J.J. Ávila, aqui no Centro-América. Ele é um pregador muito famoso, e ele revelou no testemunho dele, ele perdoou o assassino da filha. Ele fez questão de encontrar o assassino da filha e foi lá na cadeia lá e abraçar o cara e perdoar o cara. Porque ele estava morrendo, já não conseguia pregar, já não conseguia seguir a vida com Deus, né? Ele teve que passar por isso, realmente fez lá e abraçou a pessoa e falou, eu estou te perdoando. Ou seja, se liberou e continuou no ministério. Hoje ele é super famoso aí, né? Pregador da palavra de Deus, e é uma das experiências bem fortes e tremendas para nós, né? Ele perdoar o assassino da própria filha, né? Então, é esse comentário que eu queria fazer. É fantástico, né, irmão? É um negócio de... que a gente fala, meu Deus, desse jeito aí é só Cristo mesmo para fazer essa obra, né, irmão? Eu mando o link para vocês para conhecer um pouquinho da pregação dele. É em espanhol, é tudo em espanhol ou em inglês. Amém. Mas é um pregador bem desses de fogo mesmo, e tudo, e passou Glória por a isso. Deus. Tem abençoado muita gente. Amém. Vamos lá, irmã Zenilda. O interessante que o Emerson acabou de citar é isso. Não foi logo em seguida da morte da filha que ele foi lá perdoar. Aquilo ficou remoendo dentro dele. Remoendo, a ponto dele não conseguir mais levar adiante o chamado de Deus para a vida dele. Até que ele foi convencido pelo Espírito Santo a ir lá e liberar o perdão para aquele homem, para poder continuar e tocar a vida. Então, que interessante, né? Tem pessoas que, como você mesmo falou, Elton, conforme vai crescendo na comunhão com Cristo, na fé, vai crescendo, vai amadurecendo nesta nova vida em Cristo, ela consegue ter facilidade para perdoar. Agora, infelizmente, tem pessoas e situações também que levam mais tempo. E ali vai o sofrimento, vai a angústia, né? E é um quebrantamento, né, amados? É um quebrantamento que o Pai vai fazendo e é o tempo para cada um, né? Não existe uma... A gente está falando aqui de coisas que não são iguais para todo mundo. O que é igual é a fonte do perdão e de onde ele brota, o verdadeiro perdão, que é da vida de Cristo, né? Que Jesus disse, Pai, perdoa. O perdão é antes de todas as coisas, né? Se Deus não tivesse dito haja perdão e dito haja cruz, não havia haja luz. Porque não ia poder, tinha que desaparecer tudo. Então, a gente precisa ter essa consciência de pelo menos eu caminho assim. Existem situações, aliás, quase todas elas, às vezes eu tento perdoar também, mas não rola. Eu tenho que voltar um pouquinho e me arrepender ali da minha arrogância de tentar perdoar alguém. E aí o Senhor me mostra, fala, meu filho, de novo você tá nessa aí, meu filho. Solta esse refém aí, meu filho, porque eu já perdoei ele como eu perdoei você. Solta esse refém. Solta esse refém porque eu já perdoei ele como eu perdoei você. Como que eu perdoei você? O que você fez para eu te perdoar? Tem muita gente que tem essa questão de eu vou perdoar quando ele reconhecer que ele fez errado. E Cristo não fez assim comigo. Não sei se fez com você que está sentado aí, irmão. Mas eu quero deixar isso aqui registrado. Não foi assim que ele me perdoou. Ele me perdoou quando eu não era ainda pecador. Isso quer dizer que eu vivia na prática do pecado, que eu era escravo, que eu era rebelde, que eu era inimigo dele. Foi assim que ele me perdoou. Quando eu não queria Deus. É assim que ele me perdoou. Tudo contra. E é assim que ele está chamando eu e você para viver esse milagre do perdão.
É perdoar por nada. Sabe assim, não, nada, não que não seja difícil, mas nada assim, não pôr empecilhos, irmão. Porque senão você fica escravo. A gente viu aqui o testemunho agora da senhora, né? Da médica, que estava ali por conta de uma situação da vida que aconteceu. E quantos são assim? Mas uma coisa a gente está aprendendo aqui juntos, eu estou vendo aqui, esse perdão que é manifesto através do nosso dia a dia, ele não vem de nós. A fonte é a vida de Cristo. Todo ele. Talvez, porque às vezes a gente pensa que a vida de Cristo tem que se manifestar de uma forma mágica. Mas não, é no dia a dia. É que conforme a nossa caminhada, aquilo já se faz natural na jornada. Mas tem outras coisas que o Pai tem que tratar um pouquinho mais com a gente. E aí ele trata, e aí ele mostra pra gente o quanto a gente precisa liberar esse refém. Porque quando a gente libera o refém, fala... Mas, meu Deus do céu, esse cara tá no mesmo pacote que eu desde a eternidade. No mesmo pacote. Porque todo mundo tá no mesmo pacote. Tanto que Paulo, acho que numa das cartas, ele fala assim, perdoe o seu irmão como Deus perdoou você em Cristo. Perdoa o seu irmão. Porque ele também foi perdoado. E aí, o que Paulo tá falando você não pode tirar os olhos dessa revelação. Olhai para mim, disse o Senhor, e sede salvos. Eu já fui, então agora eu posso caminhar sem olhar para ele? Não. A jornada é caminhar olhando para ele, olhando para a cruz e crescer nesse entendimento, crescer nesta revelação do perdão, da nossa morte com ele, da nossa ressurreição com ele e todas as coisas que brotam dessa obra perfeita realizada por Deus em Cristo. Então, perdão, meu irmão, você está perdoando aí? Nós não podemos nem levantar a bandeirinha. Hoje eu perdoei, hoje eu estou bem com Deus. Não pode, porque esse perdão aí veio de Deus. Elton, meu querido. É só um pensamento para a gente ficar aí, pensando depois na semana, né? Eu fui num evento, participei de um evento, era o Show do Perdão. O Show do Perdão, mas, cara, não houve perdão. Eu fiquei decepcionado, porque foi a oportunidade da vida para ter aquele show de perdão para tudo que é lado, uma coisa bonita que é o perdão, né? E tudo mais. Chegando lá, no enterro da pessoa lá, que eu fui lá e tudo mais, aí eu percebi que tinha uma parte velando, né? Aquela choradeira lá em volta, tal. Aí eu estava observando aquilo, depois saiu todo mundo, esvaziaram a sala, aí entrou outra parte. Aí bom, esse é o momento que o morto, pelo menos, ele vai fazer com que esse povo, essa família se reconcilie, né? Cara, o morto não conseguiu. Ninguém conseguiu. Enterraram o morto e cada um foi para o seu canto e continuou no ódio, na raiva, no rancor. Bom, que Deus cuide de cada um. Mas ia ser um show de perdão, imagina, um número grande da família, aqui, dali, tudo. E realmente o morto não conseguiu fazer a união do povo ali. É que a gente vê a dificuldade que se tem, como é difícil esse tema, né? A gente pensa que é algo que é produzido por alguma coisa fora de Cristo. E toda vez que nós, que somos cristãos, nos deixamos ser seduzidos, eu vou usar bem essa palavra, seduzidos por essa voz que diz pra gente que existe algo fora de Cristo. Que o perdão, que a graça, que qualquer fé, você tem fé pra caramba, hein? Você tem graça, hein? Você tem misericórdia, hein? Você tem perdão pra dar, hein? Isso, gente, são tentações profundas. São tentações profundas que a gente passa. Eu passo por isso, viu, irmão Fernando? Eu também passo. São tentações profundas porque não existe nada fora de Cristo. Nada. Se não vem dele, é falso. E tem mais uma outra que, só para a gente finalizar e pensar nisso aí. Existe aquele Cristo mais alguma coisa. Porque às vezes o perdão não vem de mim, mas agora como Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar o outro. Vira uma força da carne, é o que você tentou falar aí, Emerson. Falou aí, aí o pessoal tava lá diante do morto, vamos supor que tá todo mundo cristão, mas Jesus falou que eu tenho que perdoar para eu ser perdoado. Aí você fica o quê? Você fica fazendo barganha com Deus, porque na verdade você não quer perdoar. Porque você não quer mesmo.
Mas você quer perdoar para ser perdoado. Você quer fazer barganha com Deus. Você quer fazer uma troca. Eu vou perdoar esse fulano pro senhor me perdoar daquele negócio lá. Ou para ele me perdoar de outra coisa. E Jesus é bem claro que ele nos perdoou e disse assim: Pai, perdoa. Só o Senhor pode fazer isso. Porque eles não sabem o que eles fazem. E aí logo depois você vai ver lá, os caras estão rasgando a roupa de Jesus, lançando sorte, trocando por dinheiro, os outros estão blasfemando, e estão falando, aí ó, você não salvou todo mundo, salva você mesmo, não consegue nem salvar você mesmo. E Jesus está falando assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí tem aquela, nesse texto tem aquela máxima, né, dos dois ladrões, né, que Lucas fala que um se levantou e disse assim: você não teme a Deus? Mas não foi assim a vida toda, não. Quando vocês vão para os evangelhos, para os outros evangelhos, está escrito lá que os dois blasfemavam. Eu tenho entendimento de que quando os dois blasfemavam, Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus lançou essa palavra, esse perdão, e um daqueles foi convencido do seu pecado. Foi convencido da sua condição. E disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Mas o outro não. Mas a palavra foi lançada para os dois. Então, eu creio que esse perdão que vem de Deus é esse, irmãos. Tá no último momento ali, o cara tá morrendo do lado e tá blasfemando de Deus. Mas Deus pode salvá-lo, como fez com esse um. Com um a gente sabe que, né, parece que ele não foi. Né? Tudo indica que ele não foi mesmo. Mas o outro, ao ouvir Jesus falando: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz, disse: escuta, você não teme a Deus estando na mesma condenação e nós com justiça. Que é o que a Juliana falou. Eu tenho que passar por isso mesmo. Mas esse aqui não. Ele está fazendo isso por nós. E ele está nos incluindo nessa morte. Ele está nos salvando de nós mesmos. Para que ele possa ser o nosso perdão, ser a nossa justiça, ser a nossa santificação, ser a nossa redenção, ser a nossa vida, irmão. Então, o perdão, todas essas coisas, irmãos, vem do alto, vem de Deus. E isso aí, a Bíblia está de capa a capa mostrando isso. Que nós não temos perdão de nós mesmos. Nós podemos ter como religião, né? Você tem ali, mas está contaminado pelo pecado. Está contaminado pela natureza humana, ou pela natureza terrena, ou pelo velho homem, se a pessoa não é nascida de novo. Está contaminado com aquele negócio. Você perdoa, mas você está esperando. Eu te perdoei aquele dia. Você tem que me perdoar. É moeda de troca. Isso aí não é o perdão de Jesus. Porque ele se deu plenamente. Enquanto ele sabia quem a gente era. Perdoou o imperdoável, irmão. Kilton, ele quer falar alguma coisa, querido? Boa noite a todo mundo aí. Uma bênção ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigado a vocês também. Só tem uma frase só para compartilhar com vocês aí de uma Amém. De uma palestra que eu assisti, acho que 2 semanas atrás, que eu assisti, guardei essa frase e eu acabo sempre lembrando, que é a seguinte frase: desistam de si mesmos. Amém. Quando a gente aprende a desistir da gente mesmo, do que a gente é capaz, do que a gente pode, e a gente simplesmente olha para aquele que tudo é capaz, de certa forma a gente consegue fazer, não porque a gente, mas porque ele vive dentro de nós. Aleluia, amém, isso aí. Glória a Deus. Irmão Fernando, suas considerações finais aí. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, não é, de estar reunido em torno dele, através da vida dos irmãos, e aprendi um pouco mais hoje, né? A gente solidifica aquilo que Deus tem nos falado, não é? E vivido entre nós. Eu só queria deixar um texto de João 15, versículo 5, um texto para poder sintetizar, ou tentar resumir, que eu acho que é muito pouco, não dá para fazer isso, mas do entendimento que eu tenho a respeito de tudo, né? Do perdão,
aonde ele está inserido em Cristo Jesus. Você vê em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu poderia dizer, sem mim Amém. não podeis doar. Glória a Deus. Amém. Querido? Meu amado Wilson e Zenilda, suas considerações finais aí. Para a gente tem sido uma alegria muito grande estar com vocês e estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Sou muito grato de também rever e estar assim, mesmo longe, junto aí o Emerson, sua esposa, Juliana, muito feliz, pela vida deles. E tem sido uma bênção. Toda a vida de vocês todos vocês tem sido uma bênção para nós. Tem sido muito edificante e estamos juntos aí, orando um pelo outro, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Amém. Louva a Deus também pela vida de vocês. Louva a Deus por essa aproximação, que o Senhor está permitindo. Através de Cristo, nós possamos estar desfrutando cada vez mais dele, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. É muito bom estar com vocês. A gente tem aprendido muito. Amém. Glória a Deus. Irmão Emerson, você e a Juliana, as considerações finais aí. Eu só quero externar aqui a minha alegria, de estar aqui com vocês, que é igual a irmã Zenilda falou, é uma coisa assim incrível, como Deus trabalha na nossa vida. Há um tempo atrás, a gente, para poder estar fazendo uma reunião dessa, tinha que viajar até um certo lugar e se encontrar com os irmãos no local, e aqui estamos, longe, mais pertinho de vocês, na sala de vocês aí. E isso é uma bênção. É só... Amém. Você pode falar. Igual o jornal da TV, Só põe uma camisa bonita e pode vir a de parte bermuda. de baixo não tá legal. Não vai ver, né? Wilson, suas palavras é muito recíproco, tá? É 100% recíproco o prazer e o amor que Deus nos uniu para estar em comunhão com tantas pessoas, Você vê no conselheiro, são mais de 80 conselheiros, inclusive as pessoas que estão agora na live, eu os convido a fazer parte do Conselheiros, Você pode conversar com a gente em particular, a gente explica como é que é, ou o Wilson, o pessoal daí já está no Conselheiros, e muito obrigado por nos apoiar também nas segundas-feiras nas lives, tá? E vamos seguir assim, uns orando pelos outros, ou seja, compartilhando a palavra, trocando as informações e crescendo na graça, no conhecimento. Deus abençoe muito a sua família, a sua vida, que você seja assim, esse aproveitador da oportunidade para perdoar, porque vai aparecer oportunidade. Então, agarra firme e fala assim, agora chegou a minha prova, vou passar. Amém. É isso aí mesmo. Amém. Amém, queridos. Foi uma bênção conhecer os irmãos, um tema bem presente no nosso dia a dia, E eu só quero dizer o que o anfitrião aí, o irmão, me perdoa que eu não lembro seu nome. O meu parecer é esse, irmão? O que vale é nós vivermos no nosso dia a dia o confronto que a verdade que é o evangelho na nossa vida. Nós somos confrontados todo dia a viver a verdade da palavra de Deus. Sem esvaziar-se de si mesmo, nós não vamos conseguir. E nem sem a ajuda do Espírito Santo, Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria convidar a irmã mesmo, a irmã para terminar orando pela gente, por esse tempo. Amém. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus de amor, de graça e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te ser gratos pela tua bondade, pelo teu perdão sobre nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um tempo novo, como foi dito aqui, essa capacitação da internet, de estarmos tão longe e ao mesmo tempo tão perto, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão sobre nossas vidas, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus servos, a todo tempo, em todos os dias, acrescentando a graça e o conhecimento para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meus Glória a amados. Deus. Já me despedindo de vocês, um grande abraço. Beijo. Esse foi o nosso Papo Entre Irmãos de hoje. E obrigado você que ficou até o final. E espero você numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia.